Olá, pessoal! Na aula passada, vimos o comando de repetição while. Nessa aula, veremos nosso segundo comando de repetição, o for. Usaremos o comando for quando soubermos quantas iterações terá no bloco, ou ainda se essa quantidade de iterações for facilmente calculada ou dada no exercício. Vamos ver, então, a sintaxe do comando for. Começa com a gente escrevendo for, uma palavra reservada de Python, e na frente colocamos o iterador, ou seja, a variável que a gente vai iterar durante os ciclos. Esse for que a gente está vendo aqui em especial é o for in range. Significa que eu vou para cada i no intervalo do início até ele ser diferente da parada, vou dar um passo. Esse passo aqui é uma soma. Então, estou somando 1 nesse caso aqui. Então, primeira vez o i é igual a 0. Vou entrar aqui com i igual a 0. Vai imprimir. O i vale e o valor do i, que é 0. Ao final do for, ele irá dar o passo, que é somar 1. E vai voltar de novo, verificando se esse 1 é diferente da parada. Como 1 é diferente da parada, ele printa novamente o i vale e agora o valor do i, que é 1. E assim por diante, até chegar em i igual a 9. Quando chega i igual a 9, ao final do for, ele vai ser acrescido de 1. Ou seja, ele vai valer 10. Aí, quando ele for testado aqui, se ele é diferente da parada, como ele não é diferente da parada, o comando for vai terminar. No for in range, o passo padrão é somar uma unidade. Então, quando o nosso passo, igual aqui em cima, for uma unidade, a gente pode simplesmente omiti-lo. Então, podemos colocar só o início e a parada, e assim o passo vai, por padrão, ser somando 1 a cada iteração. Vamos ver alguns exemplos que vimos na aula anterior, então, como, por exemplo, contadores. Vamos ver que é até mais simples escrever com for do que com while. Nesse exercício, como vimos, pegamos um valor n, que será o número de repetições, ou seja, o número de números que o usuário digitará, e para cada desse número, nós iremos verificar se ele é par ou se ele é ímpar, e aumentar o contador de par ou ímpar, que iniciamos em 0, para, no final, detectar a quantidade total de pares e a quantidade total de ímpares. Como vemos nessa entrada aqui, entramos com 4 números, 2, então ele vai iterar daqui de 0 a, enquanto for diferente de 4, ou seja, 0, 1, 2 e 3, 4 vezes. E para cada iteração vai pedir um valor. Então aqui escrevemos 2, e ele vai falar que 2 é par e aumentar o contador aqui de pares. Depois ele vai fazer i mais 1 ao final do for aqui, que eu passo, quando não está escrito aqui, ele é 1. Então agora ele irá iterar mais uma vez. Escrevemos 4, depois escrevemos 6, depois escrevemos 1, e a quantidade de pares é 3, a quantidade de números ímpares é 1. Outro exemplo que vimos é o cálculo da média, sabendo de antemão a quantidade de números que será digitada. Então a gente começa a variável do somatório com 0, e para cada i, no intervalo de 0 a n, nós vamos pegar um elemento do usuário e fazer essa soma. No final, depois de todas as iterações, das n iterações, vamos calcular a média, que vai ser igual a essa soma dividido pela quantidade de números. Aqui a gente fez uma saída formatada para colocar sempre com 2 casas decimais. É importante lembrar também, pessoal, que assim como o while, o for tem o alinhamento obrigatório. Então, tudo que tiver dentro do escopo do for vai estar com uma tabulação dele à direita. Então, a partir do momento aqui que essa tabulação terminar, isso aqui já não está mais dentro do for, dentro do escopo de repetição. Então, fizemos a entrada de 3 números, 4, 5, 6, e o for aqui foi 0, 1 e 2. Quando chegou no 3 parou, ou seja, pegou 3 elementos e calculou a média aqui, que nesse caso foi 5. Porém, em alguns casos, continua sendo melhor usar o while.
como por exemplo no exercício de número primo que a gente viu na aula passada. Esse exercício a gente tinha que calcular se um número era primo ou não. E aqui a gente fazia um while com o iterador sendo i, enquanto ele for menor ou igual a n elevado a 0,5, ou seja, a raiz quadrada de n. Porém, isso daqui não é facilmente calculável a quantidade de vezes que irá repetir. A gente poderia sim criar uma fórmula, só que fica até mais interessante de se ver com o while. Então, como a gente não vai pegar a quantidade de repetições aqui, e como ela não é uma coisa trivial, seria interessante manter o while por conta disso. E lembrando também que, tanto igual no while, o for também tem os comandos continue e break, quando for interessante aí utilizá-los em algum algoritmo. Esse capítulo não teve muito conteúdo teórico, uma vez que vimos a teoria de comandos de repetição na aula anterior. Mas é muito importante exercitar toda a matéria dada no curso até aqui. O próximo conteúdo do curso depende muito da compreensão dos comandos condicionais e dos comandos de repetição. Façam os exercícios e até a próxima aula.